Meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Quitute da Nunes. Hoje trago para vocês a decoração de um bolo de corte. Bora pro vídeo? Então, meus amores, essa é a massa amanteigada, que tá a receita aqui no nosso canal, que eu vou deixar também o link, né, desse vídeo, que eu trouxe como que eu faço a massa amanteigada. E também vou deixar aqui o meu vlog de ontem, contando uma das histórias também, que foi esse bolo que a minha cliente falou que estava queimado. Essa massa é massa amanteigada, recheio de ninho com morango fresco. Então, o que eu faço, pessoal? Esse bolo estava já prensado de um dia para o outro, como eu faço. Se vocês perceberem aí, eu fiz o toque para ver se estava bem molhadinho, porque a minha cliente gosta do bolo bem molhadinho. Gostaria que vocês observassem também que o bolo está aí, sem eu tirar capa, sem eu tirar nada, nenhum dos farelos, do jeito que eu tirei do forno. E mostra aí que o meu bolo não estava queimado. Então, o que eu fiz? Eu fiz ali uma pré-camada, né, para dar um jeitinho ali nos buracos, né? Esse bolo, lembrando, é bolo de corte e não bolo confeitado. Mas eu sempre mando para os meus clientes um bolo bem apresentável para fazer jus ao meu nome e da minha empresa. Pessoal, vou pedir a vocês, eu sei que é chato, mas se tiver vermelhinho aqui, é porque vocês ainda não é inscrito no nosso canal, então não deixe de se inscrever, deixar aquele like, comentar aqui embaixo e no final do vídeo, se você chegou até aqui, você vai responder aí no comentário hashtag massa queimada, que eu vou saber que vocês realmente viram o meu vídeo. Com o chantilly já na minha manga de confeitar, eu faço a minha aplicação do meu chantilly. Lembrando, pessoal, esse bolo é de corte, mas no final você vai ver o belo resultado que ele ficou. Então, o que eu faço? Coloco uma boa camada, né, de aplicação de chantilly no rodapé, venho no meio colocando, porque o bolo é retangular, o quadrado, né, quando você faz a espatulação, o chantilly ele sobe, então acaba sobrando bastante chantilly. Mas você vai repondo também, por ser quadrado, não é a mesma técnica de você fazer uma espatulação, porque sempre a espátula acaba tirando de algum lugar um pouquinho mais do chantilly. Então, eu fiz o que? Coloquei toda a minha aplicação do meu chantilly na minha manga de confeitar, acertando sempre o meu topo, né? Porque o bolo retangular, como vocês viram, eu não cortei nada, não tirei nada do meu bolo, só a tampa mesmo que vem na parte de cima, a gente tira, faz aquele corte para não ficar com aquela tampa. E a minha sorte, como eu falei no meu vlog, que eu gravei esse vídeo, esse bolo para essa cliente do começo ao fim e tenho como provar, né, com fatos reais aí, que o bolo não foi queimado. Aqui eu já estava fazendo a minha espatulação. Como vocês já têm outros bolos de corte no nosso canal, vocês podem fazer um tour pelos meus vídeos, que eu sempre tento fazer o alisamento perfeito, né? Mesmo sendo de corte, a gente tem que mandar um bolo bem apresentável, porque vá que a cliente, na hora de fazer o corte, depois de tirar o bolo fake de cima da mesa, né? E vai, depois do parabéns, coloque o bolo para ser cortado lá na mesa e os convidados, né, ter uma boa impressão do que aquilo que o cliente, né, o que a dona da festa está entregando para eles comerem é algo que primeiro a gente come alguma coisa com os olhos e depois pelo sabor. Então aí eu comecei, fiz a minha espatulação na parte de cima e estou fazendo a minha espatulação na parte de baixo. Como eu vou deixar vocês acompanhando aí esse vídeo para não ficar muito longo, eu vou sempre consertando alguns buraquinhos aonde ficam. Como eu falei, né, o bolo retangular ou quadrado, ele não tem como a gente passar exatamente a espátula e rodar a bailarina, que não vai ficar igual como se fosse fazer um bolo redondo espatulado.
Aqui, pessoal, eu vou usar uma espátula, né, de dentinho serradinho para fazer um efeito, né, na minha lateral. E na parte de cima também eu vou fazer um efeito com pincel de silicone. Se vocês puderem perceber, na hora que eu passo a espátula, que eu tento passar e rodar a bailarina ao mesmo tempo, fica aí alguns buraquinhos, mas não é problema nenhum. Eu fui preenchendo, não me deu trabalho. Como eu já falei, é um pouquinho mais difícil você confeitar realmente e deixar plano e perfeito um bolo retangular e quadrado. Não é difícil, não é impossível. É só você ter paciência e fazer com carinho e amor os seus produtos. Assim, esse bolo, pessoal, eu tava confeitando, era 8 horas, 8h30 por aí, eu comecei a confeitar esse bolo. Porque a minha cliente iria buscar esse bolo na quinta-feira, né, passada, às 10h30, né? Porque o aniversário, o parabéns ia bater meio-dia. Então eu acordei bem cedo para poder estar confeitando esse bolo. E como ela é minha cliente antiga, sempre eu dou um charme a mais e mando muito bem apresentado os meus bolos para ela. Também no bolo de corte, como eu falei, eu faço também as minhas quinas para vir, né, fazendo depois o meu efeito. O mais próximo de reto que vocês puderem deixar o bolo de vocês mais apresentável é a dica que eu dou. Porque tudo quanto é alimento, a gente come primeiro com os olhos. Outra dica também, pessoal, se vocês forem fazer a aplicação de papel de arroz, né, nesse momento que eu estou tirando aí as minhas quinas, que eu tô tentando alisar, né, é o momento que você vai fazer a sua aplicação do seu papel de arroz, né, decorativo, para depois vocês fazerem o acabamento de bico. Lembrando, pessoal, sempre quando vocês forem fazer, né, um trabalho com papel de arroz, vai ter sempre um acabamento de bico. E como esse bolo era só de corte, ela me pediu somente na cor rosa, eu fiz depois um acabamento de bico, que vocês vão acompanharem aí. Esse bico que eu vou usar aí é um bico 1M da Wilton, tá? Mas se vocês não tiverem também, são iniciantes, não tiverem o bico da Wilton 1M, pode estar usando qualquer outra pitanguinha, qualquer outro bico, só mesmo para fazer o seu rodapé e o seu topo, fazer o acabamento. Caso vocês também fossem usar o papel de arroz, pode estar usando também esse tipo de acabamento. Então aí é uma dica que em cima eu fiz o espiral com um pincel de silicone. Mas se vocês fossem fazer com papel de arroz, aplicava o papel de arroz e depois iriam vir com o bico fazendo acabamento. E não se esqueçam de comentar aqui embaixo, para vocês que chegaram até aqui, a hashtag massa queimada, para mim saber que vocês realmente assistiram o vídeo. E tá aí mais um trabalho concluído, trazendo para vocês essa experiência de como fazer um belo bolo de corte e mandar para os seus clientes. Eu vou deixar aqui para vocês um grande beijo e até o próximo vídeo.